A história segue o nosso protagonista conhecido como Kang, que acabou sendo transportado para outro mundo. Após passar 20 anos lutando nesse mundo, onde a regra é matar ou ser morto, ele se tornou um poderoso necromante de nível máximo. Após se encontrar com o administrador dimensional, ele retornou à Terra. No entanto, ele acabou descobrindo que só se passaram 5 anos na Terra. E não só isso, após sua volta, Dungeons e monstros apareceram na Terra, e nesse incidente seu pai acabou falecendo, e sua família quase faliu. Mesmo tendo retornado ao nível 1 novamente, ele usará todas as suas habilidades e conhecimento para ser capaz de ajudar sua família. Esta é a parte 6, caso ainda não tenha visto as outras partes, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O nosso protagonista, Kang, estava em uma conferência onde acabou espancando o presidente da guilda Hwoarang. Seong-Hwan assistia a conferência pela TV e rapidamente percebe que Kang já estava ganhando destaque em toda a internet. No entanto, neste momento também notou que uma Santa também estava se destacando. Ao assistir ao vídeo, Seong-Hwan não conseguia acreditar, pensando que há inúmeros despertados com habilidades ou poções praticamente milagrosas, mas não era possível curar alguém que nasceu com a deficiência. No entanto, essa santa conseguia. No local onde ela estava, uma mulher comenta que era realmente impressionante, perguntando se ela era realmente a emissária da deusa. Também menciona que centenas de milhares de pessoas já foram convertidas e começaram a seguir a Ordem Área, e agora não havia mais dúvidas dela, já que demonstrou um milagre ao vivo. E mesmo que seja ridículo que ela tenha tido perda de memória após ter sido resgatada de uma masmorra, ela conseguiu aprender a linguagem usada na Terra em apenas alguns dias. Deusa Área, a deusa das terras e previsão do muro de Alpen, os apresentou como uma sacerdotisa que serve a Área e demonstrou vários milagres. Ela não apenas possui tal cura milagrosa, mas também é capaz de revelar a previsão diária através da revelação divina, o que é realmente inacreditável. Devido à sua habilidade de prever o momento e lugar em que uma masmorra ocorreria, as pessoas foram capazes de conquistar 5 masmorras de 5 estrelas e 2 de 6 estrelas em apenas uma semana. No entanto, há uma condição para emprestar sua habilidade, que foi o estabelecimento do esquadrão de paladinos que servem a deusa Área. O líder pergunta à mulher como está indo o esquadrão de paladinos. Ela responde que há muitos candidatos e menciona que é preocupante que diversos despertados na guilda deles estejam pedindo para serem transferidos. Ele diz que não há nada que possam fazer, onde se não podem parar, então deviam fazer uso deles enquanto é possível. De qualquer forma, aquela mulher é atualmente a melhor despertada, uma habilidade de classificação de 2S. Voltando para a conferência, Michan fala para Kang se acalmar, pois se continuasse iriam ficar com graves problemas. Com isso, Kang para e larga o líder da guilda Hwoarang. Em seguida, Kang questiona aos repórteres se eles perguntaram como Yoren morreu. Ele revela que ela tentou matá-lo e, como podem ver, ela falhou, perguntando se eles têm coragem de incriminá-lo como assassino. Irritado, Kang fala que se entrarem no seu caminho, não importa quem seja, tomará providências. Assim, fala para Michan ir embora. Após isso, Michan pergunta se o que o chefe tinha falado é verdade, Kang confirma e diz que a matou, e quem está por trás disso é o presidente da guilda Hwoarang. Kang pergunta por que Michan estava surpreso, se foi por ele ter matado Yoren ou se foi pela guilda Hwoarang ter tentado matá-lo. Michan pensa que mesmo que seu oponente tenha tentado matá-lo, falar tão calmamente após ter matado alguém é muito frio. Kang fala que de qualquer forma tudo acabou bem, já que foi capaz de se livrar dela. Michan fala que mesmo assim estava preocupado com o que vai acontecer, se perguntando se a opinião pública vai ficar com a guilda Hwoarang tentando manipular a imprensa. Kang pergunta se Michan sabe qual é a coisa mais difícil de lidar para caras que tramam coisas assim. Michan fala que não sabe. Kang diz que é quando as pessoas criam problemas abertamente, então eles teriam uma dor de cabeça grande porque seria difícil para eles conspirarem secretamente. Neste momento é quando Michan percebe que foi por isso que ele levou a essa situação, onde Kang auxiliou e apostou na morte de Yoren para a guilda Hwoarang, que é quem está por trás da tentativa de assassinato de Kang. Já que não há como provar o que aconteceu na masmorra, Michan estava impressionado por agir depois de ter calculado tudo isso. Após isso, Michan pergunta como eles cuidarão da repercussão de tudo isso. No entanto, Kang pergunta como vai saber, dizendo que isso é o trabalho de Michan, dizendo que o diretor deve se esforçar também. Michan pensa que tudo isso nunca foi calculado, ele só fez o que lhe deu vontade. Ao saírem para o lado de fora, eles se deparam com várias pessoas. Kang pergunta o que era isso, e Seong-Hwan diz que essas pessoas são moradores do abrigo e vieram lhe agradecer. Um deles o agradece muito por ter protegido as casas deles, outro fala que vai apoiá-lo não importa o que aconteça. Uma garotinha dá flores para ele e agradece também. Kang também agradece, ele pensa que as coisas assim até que são legais.
Mei-chan fala que esse cara não é alguém que ele consegue entender e agora é o herói que protegeu a cidade. No local da conferência, um cara fala para o presidente acordar. Ele acorda bastante irritado com Kang. O cara pergunta como o presidente estava se sentindo. Ele não fala nada e pensa bastante irritado que vai fazer tudo possível para matar Kang. Na América, na sede da Guilda Titã da Ordem Diária, uma mulher chega e fala que o mestre da guilda chegou. O mestre diz que presta seus respeitos para a Santa. A Santa pergunta se estava tudo bem com o estabelecimento do esquadrão de paladinos. O mestre fala que tem muitos candidatos, então está indo tudo bem. A Santa fala que a deusa ficará feliz com isso, dizendo que o esquadrão paladino serão os heróis da Guerra Santa que salvarão Alpen. Eles irão liderá-los e recuperarão Alpen, pois será tarde demais quando as forças principais começarem a invadir, e a Terra começar a enfrentar um grande desastre como Alpen enfrentou. O mestre pensa que a Guerra Santa para proteger ambos os mundos está perto de acontecer, e apesar do que está acontecendo ser muito difícil de acreditar, se isso for verdade, então é algo que não pode mais ser resolvido apenas com a guilda deles. Com isso, precisam de pessoas de todo mundo para trabalharem juntas. O chefe fala que tem mais uma coisa para contar, onde tem encontrado a pessoa que foi mencionada na revelação que ela tinha falado. Ela fica feliz por finalmente encontrá-lo, mas ela fica surpresa e pergunta por que essa pessoa está na Terra. O chefe pergunta qual é o problema e se isso era algo ruim. O necromante imortal da chacina, ela não conseguia acreditar que Kang seria o Messias da revelação. Voltando para Kang, ele fala para Sang ir buscar o carro. Sang fala que Kang ainda tem 2 dias antes de precisar testemunhar na delegacia. Kang pergunta por que precisa ir lá. Com isso, Sang pergunta para onde ele quer ir então. E para a surpresa de todos, ele fala que irão para a guilda Hwarang, dizendo que vai resolver as coisas de boa. Com isso, pergunta por que estavam com essa cara. Mei-chan fala para deixar isso com ele, dizendo que não precisa se incomodar com isso. Kang tenta comentar, mas Mei-chan fala para ele não se incomodar e deixar tudo com ele. Assim, Kang fala que vai deixar isso com ele e pergunta se tem algo que ele possa fazer para ajudar. Mei-chan pede para contratar mais funcionários, pois se querem resolver o incidente dessa vez vão precisar de um advogado. Também vão precisar contratar equipes de suporte. Kang pensa sobre isso, onde se as pedras de sangue continuarem aparecendo na Terra, então não serão os monstros de Alpen aparecendo, e sim lacaios de Tranit. Apesar de ele, os chamados de lacaios são na verdade os 72 capitães que respondem diretamente a Tranit. Cada um deles é perigoso e são demais para uma única pessoa lutar contra. Onde mesmo com seus seguidores no mundo de Alpen, seu exército de mortos-vivos e a aliança de Alpen ajudando ficaram apenas no mesmo nível das forças de Tranit. Mas agora ele só tem 4 seguidores. E Sang é o único despertado entre eles, então não há muito o que falar. Assim ele confirma e diz para Mei-chan contratar despertados também e fala para Sang o seguir. Pouco tempo depois, dentro de uma dungeon, Sang estava eliminando ogros. Ele fala que essas criaturas até que são fracas e diz para Kang que acha que ficou mais forte. Kang fala para ele parar de coletar pedras e se aproximar. Sang pergunta o que foi e Kang pergunta o quão forte Sang quer se tornar, dizendo que tem certeza que ele tem um objetivo, questionando se ele quer continuar coletando pedras de sangue para ele o ano inteiro. Neste momento, Sang se lembra que seu sonho originalmente era se tornar um mago das chamas de rank alto, mas no final ele acabou se tornando um garoto dos recados. Kang pergunta se ele está satisfeito de como as coisas estão. Sang fala que não, dizendo que quando despertou, seu sonho era se tornar um mago das chamas de rank alto e diz que fará qualquer coisa possível para ficar mais forte. Kang pergunta mesmo se for tão cansativo que ele vai sentir que quer morrer. Sang confirma dizendo que não importa o que vai acontecer. Com isso, Kang fala que vão começar agora, dizendo que em um mês vai deixar Sang no rank A. Com o passar do tempo, Sang se pergunta como as coisas acabaram assim, onde ele estava sendo perseguido pelas criaturas de Kang. Sang sabia que não poderia se dar o luxo de brincar, pois iria morrer se fosse cercado. Com isso, decide que vai precisar usar uma habilidade depois de aumentar a distância entre eles, e assim lança uma bola de fogo. Sang fica feliz acreditando que funcionou, entretanto ele logo descobre que não aconteceu nada e acaba sendo ferido. A dor que ele sente é imensa e sabe que se desistir por um segundo vai acabar morrendo. Kang pergunta por quanto tempo ele vai ficar agachado, dizendo que em primeiro lugar quando achou que poderia matar seu soldado esqueleto com a simples bola de fogo. E se ele quiser viver vai precisar fortalecer seu coração, perguntando se ele acha que os monstros vão ficar na masmorra para sempre. Sang pergunta sobre isso, Kang fala para ele imaginar isso, rompimento de masmorra acontecendo em todas as estações de metrô da Terra ao mesmo tempo.
onde não levaria nem 3 dias para reduzir a população mundial pela metade. Sang se pergunta que tipo de besteira ele estava falando. Kang fala que se isso acontecer, estará ocupado protegendo a sua família, com isso não terá tempo para cuidar de Sang. Com isso, ele precisa aprender a sobreviver sozinho, e também se quiser proteger a sua família, deve se certificar de que não é um fraco a partir de agora. Após isso, Sang se levanta e fala para Kang treiná-lo novamente. Kang fala que é isso mesmo que deve fazer. Após esses eventos, Kang pergunta se Sang estava cansado. Sang pensa como não vai ficar cansado depois de treinar como um maluco por 3 dias. Kang fala que tirou sua fadiga com sua habilidade, e se ele sentir vontade de dormir, é só sua mente sendo fraca querendo descansar, onde ele devia se hipnotizar ou o que seja necessário para superar sua vontade de dormir. Em seguida, eles escutam na TV falando que a bênção dela salvou inúmeras vidas, o que era realmente incrível o que ela faz. Kang fala que ela parece bastante com alguém que ele conhece, até suas ações são semelhantes. Sang fala que ela é bem bonita, onde se parecia com a elfa. Kang fala que não, onde dava para dizer pelas suas orelhas. Sang fala que era apenas uma forma de falar. A pessoa na TV fala que até agora o que eles estavam vendo era a Santa Diária, chamada Merdia, e a próxima notícia seria o esquadrão de paladinos da Santa. Kang fica surpreso e pergunta se ela é realmente a Merdia e questionando por que ela está na Terra. Após isso, Kang vai até sua guilda e fala para Michan o ajudar a encontrar voos para a América. Michan pergunta como Kang já sabia, questionando se ele estava falando do convite que o consórcio mandou para ele. Kang pergunta sobre isso. Michan fala que um tempo atrás a Guilda Titã salvou alguém de uma masmorra, onde ela é a santa conhecida como Merdia. E sobre essa questão, a Guilda Titã convidou todas as guildas do mundo para o consórcio e pergunta se Kang não estava falando disso. Kang fala que seja o que for, pede para Michan arrumar as passagens para a América. Michan pensa que ia achar que Kang ia achar tudo isso um saco e se pergunta o que aconteceu. Em seguida, Michan traz os livros de habilidade e as pedras de fortalecimento que ele tinha pedido. Kang fica feliz por terem chegado e fala que vai colocar Sang para aprender tudo isso, mas questiona que é menos do que ele tinha pedido. Michan fala que é porque usaram quase todos os fundos da guilda recentemente e com isso estavam com pouca grana agora. E pedras de fortalecimento e livros de habilidades são muito caros. Kang pergunta se tem algumas masmorras por perto que foram resetadas. Michan responde que sempre tem, mas a não ser que eles tenham sorte não será fácil para novas guildas como a deles resgatar essas masmorras. Kang pergunta sobre a masmorra de 6 estrelas que está para explodir. Michan diz que tem um pedido do Ministério da Defesa, mas pode ser meio difícil, onde Michan revela que ela está na Coreia do Norte. Em outro lugar, na Coreia do Norte, um cara fala que cometeu um engano e pede para perdoá-lo apenas desta vez e poupar sua vida. O presidente pergunta se ele acabou, questionando se ele quer perdão apesar de ter fugido com o rabo entre as pernas. O cara fala que sente muito de verdade, no entanto, o presidente apenas saca sua arma e elimina esse cara. Após isso, fala que parece que não é mais algo que a República pode resolver sozinha e pergunta ao comandante o que aconteceu com o pedido deles para a Coreia do Sul. O comandante fala que tem ótimas notícias. Após escutar tudo, ele fica feliz, dizendo que finalmente vai conhecer o maior herói da Coreia do Sul, Kang. Com o passar do tempo, Kang pensa que apesar de tudo, ele acabou vindo para a Coreia do Norte. Em seguida, a Tenente Hansong chega e fala que vai guiá-lo até a cidade de Pyongyang. Kang fala que vai ser confortável com alguém que já conhece. Pouco tempo depois, Kang fala que pensou que haveria soldados por todos os lados, mas eles parecem bastante livres. Hansong fala que as áreas desenvolvidas da Coreia do Norte são muito limitadas. Tirando esses lugares, o resto do país parece bastante com a Coreia do Sul na década de 70, ao ponto em que a única estação de metrô é em Pyongyang. Kang questiona que então requisitará auxílio porque não poderiam lidar com uma coisinha dessas, perguntando se não tem despertado na Coreia do Norte. Hansong fala que comparados com eles, há uma quantidade muito baixa de despertados, por isso é difícil para eles criar uma equipe com apenas despertado de rank A. Além disso, a taxa de morte de despertados na Coreia do Norte é alta. Kang fala que seria o mesmo se morressem dentro de uma masmorra ou se fugissem dela para serem fuzilados do lado de fora. Hansong fala que não tiveram grandes problemas já que tiveram recebendo a ajuda da China até agora. Mas a Coreia do Norte tentou lidar com a situação independentemente dessa vez e falhou. E foi como se a China estivesse tentando usar essa situação como exemplo, eles apenas assistiram sem fazer nada. E então a Coreia do Norte emitiu publicamente anúncios de recrutamento para vários países pelo mundo. Kang fala que é compreensível, onde pela perspectiva da Coreia do Norte devem ter achado que é um desperdício devido à imensa quantidade de pedra de sangue que vem da masmorra de alto nível com a China. Hansong diz que é exatamente isso. Kang diz que seja lá o que for, eles devem terminar com isso e voltar.
e pede a ela que apenas se certifique de que ele pegue o prazo de metade de um mês como prometido no começo. Rae-san fala que vai se certificar de que essa condição seja cumprida. Rae-san pensa que a condição que Kang especificou foi permiti-lo fazer a masmorra pela metade de um mês depois de limpá-la pela primeira vez. E as negociações entre o Sul e o Norte começaram depois que a equipe de negociação da Coreia do Norte chegou. Mas era um pedido muito pequeno para o primeiro conquistador da masmorra, então foi aceito sem problemas. Contudo, esse seria o caso apenas se Kang conseguir subjugar a masmorra, onde se ele falhar, então Kang morreria e a Coreia do Norte teria que aguentar uma grande perda financeira. E eventualmente a relação entre a Coreia do Sul e do Norte pode piorar. Tudo estava nas mãos de Kang. Pouco tempo depois, eles chegam no lugar de encontro. Kang fala que é um edifício enorme. Rae-san fala que o Palácio do Sol é basicamente o edifício que representa a Coreia do Norte e a masmorra que ele precisa limpar é bem perto desse palácio. Por isso, eles estão se preparando para caso uma quebra de dungeon aconteça. Na sala de reunião, Rae-san fala que estão demorando bastante e pergunta se Kang estava nervoso. Kang questiona por que estaria. Onde é um truque político óbvio tentar colocar pressão psicológica nos convidados, os fazendo esperar bastante. Após isso, o presidente aparece e fala que é um prazer conhecer Kang. Kang se pergunta qual é desse porco. Kang também fala que é um prazer conhecê-lo. O comandante fala que esse é o presidente e com isso deveria tomar cuidado como fala. Em seguida, Kang fala que é um prazer conhecê-lo novamente, o chamando por seu nome, Jong-eun. Rae-san não conseguia acreditar, pensando que mesmo que ele tenha feito coisas com o presidente da guilda Hwarang, pensou que ele teria senso de tomar mais cuidado com essa pessoa mesmo que não pedisse. Os soldados ficam bastante irritados e falam que não vão deixar esse maldito fazer o que quiser. Rae-san pensa que eles estão mortos. Kang fala que estava tomando cuidado como eles disseram e pergunta por que ficaram com raiva dele. Mas, para a surpresa de Rae-san, em seguida o presidente começa a rir e fala que Kang é realmente animado como esperado do veterano mais forte da Coreia do Sul, dizendo para se sentarem e conversar. Kang fala para ir direto ao ponto, já que quer ir para a masmorra imediatamente. Os comandantes estavam bastante irritados por Kang ser bastante arrogante. O presidente fala que ouviu sua condição mais cedo, onde era para ter metade de um mês usando a masmorra e pegar os espólios depois da subjugação. Com isso, fala que concorda, onde não há nada que possa ocorrer de mal para o governo se permitir isso. Assim, vai manter essa promessa, contanto que cuida apropriadamente da masmorra. Com isso, Kang fala que não há tempo a perder e deve ir logo. O presidente fala que ele é muito impaciente, dizendo para tirar uma foto antes dele ir. Após esses eventos, Rae-san fala que pensou que iria ter um infarto naquela sala, perguntando se Kang não sabe que eles estão na Coreia do Norte, e com isso diz para ele tomar cuidado com o que fala. Kang fala que estava sendo cuidadoso, onde na apresentação por um momento ele pensou que só deveria matar esse cara, onde assim receberia uma dispensa honrosa. Após isso, Kang fala que vai entrar e com isso vai vê-la novamente em alguns dias. Ela fala que espera que ele volte em segurança. O presidente estava observando tudo de longe. O comandante pergunta se aquele homem realmente vai conseguir. O presidente confirma dizendo que ele vai conseguir. Ao entrar na masmorra, Kang pergunta se essa não é a colônia de Tranit. Bibi pergunta de quem é essa colônia. Kang fala que não sabe e se algum dos 72 comandantes aparecer, ele vai simplesmente matá-lo. Logo em seguida, vários monstros aparecem. Kang convoca seu golem e começa a batalha. Após eliminar todas essas criaturas, Kang usa sua habilidade para convocar soldados esqueletos e feiticeiros esqueletos, dizendo que se essa masmorra é questão de números, ele não vai ficar para trás. Pouco tempo depois, eles se deparam com vários Hunters e também um Hokuto. Devido a isso, Kang fala para seu golem manter o Hokuto ocupado por enquanto e ordena seu exército a se preparar para a batalha. Assim, uma guerra é iniciada e os soldados de Kang não têm dificuldade em eliminar os monstros. Com isso, Kang vai em direção ao Hokuto. Ele sabe que essa criatura não é afetada por ataques normais, por ser duro demais. Kang fala que é uma pena ainda não poder chamar um Cavaleiro da Morte ou um Lich em momentos como esse. Contudo, ele tem a habilidade de ataque da classe Guerreiro e assim elimina essa criatura. 12 dias depois, no tempo da masmorra, Kang pergunta se a área em volta daquilo é o centro da colônia. Bibi fala que é uma incubadora, mas parece que eles ainda não estão prontos. Kang confirma dizendo que parece que não serão capazes de encontrar o dono dessa colônia, com isso apenas decide derrotá-lo e sair. Em seguida, ele usa a habilidade de ressurreição convocando um exército de monstros e assim ordena para atacarem aquela coisa. Assim que todas as criaturas chegam, ele usa sua habilidade de explosão, destruindo tudo. Após isso, ele percebe que a pedra de retorno apareceu, mas para sua surpresa tinha outra coisa ao lado, sendo um fragmento da dimensão.
Ao tocar, ele descobre que é um fragmento misterioso que compõe o mundo material, usado como material para formar um solo sagrado dimensional. Kang pergunta se Bibi sabe algo sobre o solo sagrado dimensional. Ela responde que é a primeira vez que ouve isso. Como nem Bibi sabia sobre isso, ele pensa em colocá-lo em seu inventário e usar quando precisar. Ao mesmo tempo, em outro lugar, no espaço de lazer secreto do presidente, ele fez um enorme quadro com sua foto juntamente com Kang. Pouco tempo depois, o comandante chega e fala que tem novidades que o presidente vai ficar feliz em ouvir, dizendo que Kang conseguiu concluir a dungeon. Bastante feliz, ele fala para trazer Kang até ele, pois se certificará de tratar o herói que salvou a estação de metrô esplendidamente. Dizendo que o camarada Kang pode retornar sempre que quiser, por se sentir tocado pelo tratamento que recebeu da república deles. O comandante estava bastante irritado, se perguntando se aquele cara arrogante conseguiu conquistar a dungeon em apenas 3 dias. Quando Kang sai, os repórteres falam que isso é insano, onde ele conseguiu solar uma masmorra de 6 estrelas. Em seguida, Rain Sol chega bastante feliz e fala que sabia que ele iria conseguir. Kang questiona se não vieram sabendo que ele já conseguiria. Kang pergunta se o grupo de negociação já chegou. Rain Sol confirma, dizendo que tanto o norte quanto o sul estão esperando ansiosos por notícias sobre a conquista. Kang pergunta o que tem para se preocupar, onde era 100% garantido de sucesso, já que ele estava nessa raid. Sol pensa que não é melhor contar para ele que a equipe de negociação estimou 70% de falha na conquista da masmorra. Assim, Kang fala para ela ter boa sorte na negociação e ela iria voltar para a masmorra. Sol fala para ele descansar, mas nada adianta, ele simplesmente entra novamente. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!